o Inter foi dominador. No final do jogo, o Inter aí sim deu sinal e as trocas acabaram não criando uma situação melhor ofensiva para o Inter seguir pressionando. Talvez a questão física tenha pesado ali. Jogadores como o Alan Patrick e o Borré fizeram os 90 minutos. E até me chamou a atenção o fato do Roger não ter usado as 5 substituições. Ele usou apenas 4. E aí poderia ter colocado um jogador a mais, só que talvez no banco de reserva não houvesse alguém de qualificação que pudesse mudar ou avançar o time como um todo. Me pareceu isso. O Vitinho foi a última tentativa. Então eu acho que ele tem até motivos para estar lamentando. E por isso o Inter também queria mais acréscimos no jogo. Só que me chamou a atenção isso, né? A coisa foi tão... pela reclamação do Inter, foi uma coisa tão flagrante que, se fosse verdade, o prejuízo tão grande para o Inter, seria citado na coletiva, e não foi. Não foi. Então tá tudo. A coletiva foi do tamanho certo. Foi correta a coletiva. A reclamação é que não foi. E agora a coletiva do Roger prova isso. Sabe, eu só estou aqui referendando algo que nos foi muito claro, e até a gente achava que tinha alguma outra coisa acontecendo contra o Inter, que não. Então, acho que a entrevista me pareceu, ele preservou os jogadores jovens e acho que está certo. Acho que o segundo tempo do Inter hoje, com os jovens em campo, ajudou na situação daqueles que falharam no primeiro tempo, especialmente o Vitor Gabriel conseguiu fazer um gol. Isso aí já dá a ele um lastro para ter superado eventuais falhas ou uma entrada desembocada na primeira etapa. O Pablo não é titular, também, só que a questão do Pablo eu acho um pouco mais complicada. O Pablo, ele tende a ser, enquanto o Inter não trouxer, se bem que o Bernabé vai voltar a jogar, né? Então essa é o grande reforço. Mas pensando para próximos jogos, talvez para o próximo jogo, eu não sei se o Bernabé vai ter condições de jogar. E o Bruno Gomes não me parece que vá jogar a próxima partida. Então são preocupações futuras. O Roger me pareceu mais crítico ao Inter no jogo contra a seleção mexicana, no amistoso, do que propriamente hoje. Hoje ele foi, até porque o jogo foi bom. O jogo foi bom hoje. O Inter jogou melhor do que contra o México, claro, o adversário era inferior ao México, mas foi muito digno o Guarani. O Inter jogava um jogo oficial, mas eu acho que o técnico Roger, ele foi correto em suas análises na partida de hoje. O que tem que melhorar, bom, daí vamos conversar com o Vaguinha tem a visão assim do Colorado, que sentiu talvez na carne algumas deficiências de grupo do Inter. Isso a gente vai tocando agora no decorrer aqui do nosso balanço final da Gaúcha 2. São muitos temas, Alberto, para a gente debater contigo, com o Vaguinha, com o Felipe Duarte. Antes da gente entrar em todos eles, quero saber do Felipe Duarte o seguinte. Primeiro, alguém vai dar entrevista em relação a jogadores? Vai ter algum tipo de zona mista? Qual a situação agora no estádio Estrela d'Alva, Felipe? Não, todo mundo já se retirou para o vestiário, porque vai ser tudo muito rápido, né? O Internacional já retorna hoje para Porto Alegre, não teremos manifestações de atletas, foram aquelas na saída de campo, né? Apenas 2 atletas aceitaram falar, o goleiro Antony e o zagueiro Vitor Gabriel, naquela condição de irritabilidade dos jogadores do Internacional, e a principal reclamação era relacionada ao tempo dos acréscimos, uma irritação muito forte, principalmente do capitão, Alan Patrick, que se explica pelo fato de ele ter ido junto do árbitro, após o apito final, para reclamar dessa situação, dos minutos dados pelo árbitro, e receber um cartão amarelo por essa reclamação. Eu acho que eu vi também o D'Alessandro por ali fazendo alguma reclamação. Pois é. Eu vi a presença do D'Alessandro. E, repito o que eu disse, foi exagerada a reclamação do Inter. E assim, acho que fica de mensagem o Roger elogiando, gostou do que viu, principalmente no segundo tempo, elogiando a atuação dos meninos, do Vitor Gabriel, que tem uma grande possibilidade de seguir como titular para a próxima rodada. É bem verdade, o Rogel ele já vem treinando com bola no CT Parque Gigante, até esperava que de repente ele pudesse acompanhar a delegação aqui em Bagé, isso não aconteceu, não se confirmou. Mas o Rogel ele passou por uma cirurgia na mão, a questão dele até não é tanto física. Ele perdeu o início da pré-temporada, é verdade, fazia trabalhos de academia e não no gramado. Então ele deve ter assim uma semana de atraso em relação aos outros jogadores. A minha dúvida a partir de agora é se o Rogel já fica à disposição para o jogo contra o Juventude no próximo sábado, ou apenas na rodada seguinte, na terceira rodada, quem sabe com um período maior de treinamento. Não tendo o uruguaio à disposição, a grande chance do Vitor Gabriel continuar no time, principalmente depois dos elogios feitos pelo técnico Roger Machado. Lesões que escancaram carências no grupo do Inter, na zaga e na lateral esquerda. Vaguinha, Posso
Posso começar por aí? Claro, Por Vitor Gabriel? com certeza. Tá. Ele tem um lance que não dá nem para considerar que é uma falha no primeiro gol do Guarani de Bagé. Eu vou colocar assim na conta da inexperiência, talvez do nervosismo e até do fato dele estar frio no jogo, que é um cabeceio que ele não consegue cortar. Ele sobe, ele erra o tempo da bola, ele não consegue tirar da área, sobra para o centroavante do Guarani que faz o gol. Depois disso, ele tem uma atuação extremamente segura. Ele faz o gol, mas eu não quero nem considerar o gol. O que é importante é o gol do empate, tudo. É importante para a moral Pra dele. confiança. Mas ele tem postura de zagueiro, joga muito bem com a perna esquerda, ele é firme, ele tem boa saída de bola, ele deu alguns passes ali no meio que quebraram linha, olha para frente, tá? E dentro dessa ideia que o Felipe coloca, da possibilidade de ser titular, mesmo que o Roger tenha à sua disposição Cleiton Sampaio e Rohel, joga Vitor Gabriel. Se Sabe por quê? tivesse Cleiton Sampaio, tivesse Rogel à disposição, tu escalaria o Vitor Gabriel. Sim. Eu daria sequência para esse jogador. Por 2 motivos. Para dar moral para ele, para a gente até testar, até para o Roger testar mais em um jogo contra time de Série A. E segundo, o Vitão é zagueiro pelo lado direito. Eu sei, ele já jogou pelo lado esquerdo, mas o Vitão, o melhor Vitão do Inter é pelo lado direito. Tu não mexe no Vitão mais. Porque sempre que joga Rohel ou Cleiton Sampaio, o Vitão ele vai pro lado esquerdo. Então deixa o Vitão do lado direito e deixa o menino Vitor Gabriel. Dá sequência para ele e aí é papel do torcedor, de quem tá analisando, mas principalmente de quem tá no comando, né? De não torrar os jovens jogadores. De não torrar. E eu acho que o Roger foi bem na entrevista falando sobre isso, Felipe. Pois é, não, e até sobre isso, o que eu falei do Rohel, vale até para o Bernabé com um tempo maior de recuperação. O Bernabé, no treino de segunda-feira que foi aberto, até agora o único treino com alguns minutos abertos para a imprensa nessa pré-temporada, o Bernabé estava participando normalmente com os demais atletas. E os laterais esquerdos que treinavam era Brian Aguirre, improvisado, e se confirmou hoje, foi improvisado de novo. O Pablo, que teve que entrar de novo numa situação emergencial, e a questão do Bruno Gomes me parece que foi um pouco mais séria, né, do joelho esquerdo, fazendo gelo já no banco de reservas. E também Bernabé. É bem verdade, o Bernabé perdeu muito tempo de pré-temporada numa negociação do Inter e do Celtic que se arrastou mais do que se imaginava. Então a chance também do Pablo continuar como lateral esquerdo, a ver a questão física, de recuperação, todas as ressalvas que fez o Roger Machado. Mas me parece que devemos ter aí uma continuidade de Vitor Gabriel e Pablo, tendo em vista que talvez o Rohel e o Bernabé não estejam à disposição para o sábado. Eu democraticamente e na esfera da opinião, eu divirjo do Vaguinha. Eu acho que o Rohel é titular do time do Inter e lembro o ano passado. O Rohel era titular em bons momentos do Inter. Estou lembrando especialmente um jogo assim, em que o outro time quis se aproveitar do Rohel de uma talvez lentidão que ele tenha. Zé, tu tá dando uma opinião ou tu tá colocando o que o Roger fará? Não, eu tô dando a minha opinião. Tua opinião. E acho que o Roger vai fazer, e vou te dizer por quê. Então, combinou as duas coisas. Foi bom até tu perguntares. Opinião, pra mim o Inter, o melhor momento do final do ano passado tem Rohel e Vitão. Então, pra mim, deve buscar aquilo de novo. Agora, o que o Roger até foi ele que me falou. No ano passado, eu tava lembrando o jogo do Vasco. O Vasco botou 2 caras de velocidade pra cima do lado direito da defesa do Inter e em cima do Rohel. E ele se saiu bem. Aí no outro dia, eu estava conversando com o Roger no café da manhã, estava no Rio. E disse para eles, olha, o Rohel foi muito bem. Eu disse, não, e os caras queriam se aproveitar, que ele é mais devagar, que ele é mais lento. O Roger entrou na resposta e disse, olha, vocês estão talvez enganados. O Rohel é grande, ele talvez não seja tão lento. E vou dizer mais, Roger falando. O Rohel não está 100% da capacidade dele. Ele vem de um longo período parado, de uma recuperação, e o ano que vem ele vai jogar mais do que esse ano em termos físicos. Então, em cima do que eu vi, já era suficiente. E do que ele pode, segundo o Roger, render, então eu tenho 2 convicções. Primeiro, que ele deve melhorar, e segundo, que o Roger vai insistir com ele. Aí tá a questão da leitura, e eu acho realmente que o Roger vai fazer isso.
Se o Rohel tiver ok, começa o jogo como titular. Acho que o Roger faz isso. Só que aí eu tenho... A minha opinião é de que o Roger deveria aproveitar esse momento do garoto. Dá sequência para o garoto, ele é zagueiro pelo lado esquerdo e o Vitão volta para a posição de origem dele, lado direito, aproveita a moral do jogador. Deixa eu Sabe propor... que a favor, o Vaguinho, o gol é muito a favor. Lembra da entrevista do Roger no jogo passado? Eu concordo que ele fez uma coisa importantíssima. Talvez o gol seja muito mais importante do que eventuais falhas que ele tenha tido no primeiro tempo. Por que o gol? Porque o Roger cobrou que ele precisa ter mais apoio ofensivo dos defensores.